Fala galera, podcast 45 minutos no ar, mais um programa, e hoje a gente vai falar sobre o empate Santa Cruz 1, Ferroviária 1, jogo na Arena de Pernambuco, público ali próximo aos 20 mil, o maior público do Santa Cruz no ano e nessa Série C, por conseguinte, também o recorde de público da Série C do Campeonato Brasileiro do ano de 2026, essa partida que foi válida pela 9ª rodada, o Santa Cruz com esse resultado no momento. A rodada ainda não terminou, né? Ainda tem alguns jogos a serem disputados, mas nesse momento o Santa Cruz na 11ª colocação, ficou ali próximo ao G8. Nesse programa estou eu, Arthur Silva, me apresentando para quem ainda não conhece, e meu companheiro aqui, Gabriel Itajara, para analisar essa partida de hoje. E aí, Gabriel, boa noite. Como foi aí sua primeira imagem sobre essa partida? Uma partida bem, a gente estava até falando aqui antes de começar a gravação, de análise um pouco difícil, porque é um jogo que teve muitas nuances, muitas coisas que mudaram, até de forma inesperada em alguns momentos, quando a gente imaginava um certo roteiro acontecendo no jogo, né, o jogo indo por um caminho, teve uma certa reviravolta, a reviravolta mais clara ali nos primeiros minutos, obviamente, já com a expulsão do goleiro Thiago Coelho, mas sua primeira pincelada aqui sobre esse empate do Santa Cruz por 1-1. Boa noite, Arthur. Olá, galera aí que nos acompanha sempre aí nos vídeos do 45, nosso amigo Gabriel Costa que está aí nos trabalhos técnicos. Vamos botar assim, primeiro ponto, é positivo. Achei o jogo positivo, acho que é importante colocar nesse lado. Você falou assim, é difícil fazer a avaliação porque é confuso. Tem, como você falou, tem algumas nuances, vai colocando a gente assim. Eu estava fazendo o esquenta, né, que é o pré-jogo lá no Beberibe, e eu terminei o esquenta dizendo nenhum resultado que não seja vitória do Santa Cruz vai ser legal. Vai ser legal para a gente. Não existe nenhuma circunstância que a gente tenha qualquer resultado diferente de vitória que seja bom. A gente sai com empate e eu estou satisfeito. E tá sendo bom. Então, assim, já tira aí a contradição nesse momento, né? E aí, uma partida com protagonistas, uma partida com o Cristiano de Souza, mais uma vez, no seu melhor método de nunca deixa o adversário saber qual é o seu próximo passo. Eu nunca entendo a maioria das substituições deles, mas... outra coisa que eu tenho comentado é questione seus métodos, não questione seus resultados. Cristiano de Souza não perde. E ele segue sem perder na Série C, segue sem perder no comando do Santa Cruz, e hoje ele tinha uma montanha enorme para escalar e conseguiu buscar um empate com a menos contra uma equipe jovem, uma equipe física. Não se ganha ali pelas figuras como o Ricardinho e o Denilson, que são mais velhos, mas no geral é uma equipe jovem, segundo os dados do Gol, é uma das equipes mais jovens desse Campeonato Brasileiro da Série C. Uma equipe aí que é do Juliano Bertolucci, né? Então é um dos empresários mais influentes do Brasil que consegue colocar jogadores ali, e a gente pegou uma montanha difícil de escalar, criada muito pelo nosso goleiro, que é um desses protagonistas da história, e escalou. Mais um gol de bola parada, terceira partida consecutiva, terceiro assistente diferente. Isso demonstra a capacidade de treinamento e como está bem afiada essa bola parada do Santa Cruz do Cristiano de Souza. E é por isso que eu coloco aí meu ponto inicial positivo. O Santa Cruz consegue sua segunda goleada seguida por 1-1. A primeira fora de casa contra o Maringá, sofrendo apenas um gol, conseguindo o empate. Agora em casa com 1 a menos, escalando a montanha e saindo com um ponto e conseguindo não perder. Acho que esse é o mais importante. Enquanto o Santa Cruz não perde, eu acho que tá bom aí para a gente observar qual é o caminho do Santa Cruz. A gente não fala tanto que é o campeonato de não rebaixar. Se o campeonato é de não rebaixar, o importante é não perder. Boa, você que está aqui acompanhando esse vídeo, já deixa aí seu like, seu comentário. A gente sempre tenta ler ao máximo aqui. Eu, por exemplo, sempre dou uma olhada nos comentários, a participação do torcedor. Então, faz isso, deixa o like, deixa o seu comentário, se inscreve aqui no canal, mesmo se você já assiste de forma assídua, né, todos os programas, todos os vídeos, os cortes, mas às vezes a gente acaba assistindo tanto que o YouTube já identifica que é do nosso interesse, manda o vídeo lá no nosso feed, mas não obrigatoriamente a gente está inscrito, né? Então, dá essa conferência, é algo muito importante aqui para o nosso trabalho. E antes de seguir no nosso programa, vamos passar aí o vídeo do nosso parceiro Carrilho, e depois a gente segue com as análises. Quer conquistar um AP novo, sem dor de cabeça e sem despesas com documentação? No Feirão Sem Igual Carrilho você encontra opções a partir de R$ 249 mil sem entrada. Parece brincadeira, não é?
Mas com a renda familiar a partir de 5 mil, você pode ter um carrilho para chamar de seu. Com apartamentos de 2 quartos, sendo uma suíte, varanda e uma estrutura completa de lazer, segurança e conveniência, para viver momentos incríveis com a família e amigos. E ainda escolhe onde quer morar, no Vila Aurora, em Paulista, um bairro planejado que não para de crescer. Na Caxangá, a 2 minutos da avenida ou a 400 metros do Shopping Recife. É tempo de virar a chave da sua vida. Mas atenção, o Feirão Sem Igual é por tempo limitado. Você não vai ficar aí parado, não é? Clique agora e aproveite as condições especiais. É Carrilho, faz acontecer, é para você. Então, pessoal, é isso aí, né? Carrilho, novo parceiro aí do 45 Minutos, já está com a gente aqui há um tempo. Então, você que quer conquistar seu AP novo sem dor de cabeça, sem entrada, sem despesas com documentação, no Feirão Sem Igual da Carrilho, você tem essa opção aí, a partir de 249 mil, com renda familiar desde 5 mil. Então, estamos falando de apartamentos com 2 quartos, suíte, varanda, lazer completo. Então, aproveite essa oportunidade, você que é da região metropolitana de Recife, uma chance aí para você ter seu primeiro imóvel. Existem opções, inclusive, utilizando o Minha Casa Minha Vida, né, que a Carrilho oferece. Também, se você tiver já um imóvel, quer ter uma segunda opção ali como investimento, se você quer adquirir um outro imóvel por algum motivo, esse feirão aí funciona para você, é a oportunidade que você estava esperando. Seguindo aqui, Gabriel, nas nossas análises, você falou ali um pouco na abertura, e normalmente, quando eu faço aqui o programa, normalmente eu estou mais na posição de comentarista do que de apresentador, estou tentando fazer as duas aqui um pouquinho hoje, mas obviamente você vai ser o cara que vai mais comentar a partida aqui com a gente. Eu sempre acabo começando com a importância do jogo, principalmente nesse momento que o Santa Cruz vem passando, né? A gente pode dizer que ainda vem passando, não está finalizado, de recuperação, de baixa autoestima, onde o resultado ele é muito mais importante do que o desempenho, né? Eu trouxe aqui nas análises que a gente fez do trabalho de Christian de Souza que o desempenho pode ter ficado um pouco aquém do que o torcedor está esperando, do que o torcedor vislumbra que o time tenha capacidade, embora eu acho que a capacidade do Santa não é muito além do que a gente está vendo, mas o resultado realmente era o mais importante, principalmente quando o Christian de Souza veio, e por isso muitas vezes eu começava a análise por ele. Mas nesse jogo, eu acho que a gente invariavelmente vai ter que passar pelo roteiro, porque ele muda completamente a nossa análise do resultado, como você bem trouxe no seu comentário inicial. É inevitável que a gente fale do roteiro, da expulsão de Thiago Coelho logo no comecinho, para daí a gente poder dar um embasamento para depois poder trazer, como você falou, que o empate, mesmo que antes da partida ninguém fosse considerar um resultado minimamente positivo, a avaliação, que eu acho que é justa, eu concordo com você, é de que foi sim um ponto a ser valorizado, né? Então, só dando uma pincelada aqui para você entrar com maior detalhe, na minha opinião, eu acho que a escalação do Santa Cruz ficou devendo as mudanças que o torcedor já queria, né, ver dentro de campo. Acho que havia uma expectativa ali em relação a Thiago Henrique estar de volta. A gente não teve Thiago Henrique na partida de hoje. É um primeiro ponto importante ali dentro dessa análise. Mas eu acho que o ponto que mais pegou com o torcedor foi Thiago Marques voltar à titularidade, né, um jogador que o torcedor já não tem muita paciência. Então, para além disso, o Thiago Marques é um jogador que tem outros pontos que aconteceram durante a partida, que foi minando um pouco a paciência do torcedor com ele e com o Christian de Souza, porque eu vou comentar um pouquinho depois, mas Thiago Marques ficou o jogo quase que inteiro dentro de campo, dá para a gente dizer, uma minutagem alta. E Fabinho, né, que está aqui na foto, o destaque aqui nesse momento que a gente está gravando, porque é um cara que realmente, assim, a expectativa do torcedor talvez seja nem de que ele não seja titular, mas que nem esteja no elenco. E ele segue como titular de forma talvez inexplicável. E aí, falando rapidamente do jogo, só para dar uma pincelada, eu acho que foi um jogo que o Santa enfrentou um adversário muito duro, tá? Não se enganem com essa Ferroviária, porque o Santa talvez ali em determinado momento o jogo tenha parecido mais fácil, considerando todo o roteiro, mas essa Ferroviária é uma equipe dura no campeonato, tá? Começou mal devido à questão de estar focando ali muito na Série A2, mas é uma equipe complicada, vai somar seus pontos, vai brigar na parte de cima da tabela, não tenho a menor dúvida disso. Como você bem trouxe, uma equipe jovem, tem uma base muito forte, né, a Ferroviária, então se você olhar os jogadores que entraram dentro de campo, vários jogadores formados nas divisões de base da Ferroviária e jogadores que já desferem destaque até na Série B. Tá? Na linha de zaga ali, o Gustavo Medina é um jogador que há pouco tempo era especulado para jogar na Série A, o goleiro Denis Júnior, que é um goleiro que foi emprestado inicialmente pelo Bahia, ficou na Ferroviária, já teve destaque também na Série B, então um jogo duro, e que teve seu roteiro completamente atrapalhado pela expulsão ali com 9 minutos de Thiago Coelho.
Sensação que eu tenho é que o Santa não assimilou bem a expulsão, ficou um time completamente desnorteado no primeiro tempo, acho que muito também pelo erro de leitura de Christian de Souza na substituição, mas que no segundo tempo que o jogo virou completamente. O Santa volta melhor do intervalo, o Christian mexe bem, e a gente tem um segundo tempo que dá para a gente falar que o Santa esteve mais próximo de virar do que a Ferroviária de conseguir a vitória. A Ferroviária teve muitas oportunidades no primeiro tempo, no segundo tempo nem tanto. Então, essa é a minha primeira leitura aqui da partida, Gabriel, e aí fica à vontade para fazer a leitura mais completa por onde você achar melhor começar, talvez pela escalação, ou já quiser entrar para o ponto fundamental ali, que foi a expulsão de Thiago Coelho, você que manda. Vou começar lhe corrigindo. Não é que Christian de Souza leu errado. A gente é que não alcançou a genialidade dele. Que o cara, assim, brincadeiras à parte, eu tô brincando isso com os amigos, que às vezes alguém fala assim, eu teria feito isso, eu teria feito também, mas no fim das contas, Christian fez o contrário do que a gente pensou e deu certo. Mas brincadeiras à parte, eu queria começar sim pela escalação, porque a primeira coisa que eu percebi, assim, eu tenho muitos amigos que também que estavam fazendo a cobertura do Santa Cruz e estavam esperando a escalação do Thiago Enes. E eu fui voto vencido nessa, acho que pela primeira vez eu me aproximo da cabeça do Christian de Souza, porque desde que ele começou no Santa Cruz, eu errei tudo que eu imaginava que ele ia fazer, ele bota uma escalação, eu leio de um jeito, e quando entra em campo acontece outra coisa assim, todo o contrário. Chegou um momento assim que eu desisti. Agora eu vejo dentro de campo para depois analisar, porque tentando adivinhar, eu assim, claramente eu erro todas. E nessa do Thiago Enes ou Eurico, eu acertei porque eu estou muito na projeção do Christian quer dar uma base. E nessa base que ele está criando nesse time titular do Santa Cruz, o Eurico é sim o titular da lateral direita, ou do zagueiro que joga pela direita e que faz essa formação híbrida, né? Porque o Santa Cruz em muitos momentos muda. Hoje a gente observou bem como o Ronald fica ali, mas ele desce muito pouco para fechar essa linha. Então, dessa forma, eu já imaginava, por exemplo, tanto a volta do Vitinho quanto o Everaldo, formando aquela trinca ali atrás do centroavante Thiago Marques. Me surpreendeu, foi, na verdade, das surpresas que tinha, aí era o Fabinho. Com o Silva bem fisicamente, teoricamente bem, né? Porque se ele não entrou hoje, talvez ele não tivesse 100% em condições, e ainda mais na entrada do Andrei, né? Se entrou o Andrei e não entrou o Silva, talvez as condições do Silva não fossem como a gente imaginou que ele tivesse apto para a partida. Então, imaginei ali o Fabinho, porque ele corre, apesar de correr sempre atrasado, ele está sempre correndo, isso aí não dá para negar do Fabinho, e que daria algum passe a mais. E talvez ele tenha, de alguma forma, mais pulmão que o Andrei. Eu acho que o Andrei deve ter uma avaliação ali nos scouts do Santa Cruz, que o Andrei se canse mais rápido e talvez o Fabinho aguente mais, alguma coisa assim, porque, enfim, é difícil, é a falta de opção. A gente precisa de alguém para jogar com Favela. E tem o próprio Léo Costa também, né, Gabriel, que você acabou não citando, mas é outra opção e que eu acho que, entre todas, é o que, nos pequenos recortes que teve no Santa até agora, mais mostrou qualidade, mais convenceu. Se você falasse no mundo ideal, todo mundo nas CNTP, condições físicas ideais e tudo mais, eu acho que podemos concordar que seria a dupla de volante titular do Santa, Favela e Léo Costa, né? Eu acho que isso é meio que voto vencido entre a torcida, pelo menos. Exato, inclusive para você eu esqueci dele, mas é que eu também eu tenho muito receio, assim, eu vejo a torcida do Santa Cruz com empolgação de Léo Costa, que é a famosa empolgação do cara que não está jogando. O cara que joga muito pouco, e isso me dá um medo, assim, eu tento segurar muito minha empolgação com o Léo Costa, mas assim, coisas que eu percebo nesses poucos minutos é que ele é um cara muito viril, ele é um cara assim que bate direitinho. Eu gosto desse estilo, inclusive eu gosto que o Santa Cruz tem uma dupla de volante aí, de dois caceteiros, como a gente diria naqueles antigos L-Foot, né? O volante mais caceteiro, pronto. Eu gosto que tenha dois caceteiros, até porque o Santa Cruz não vai ter. Hoje a gente não tem esse jogador que concilie um bom passe com a entrega física. E talvez eu acho que ele saiba tocar pelo menos para o lado e evite de gracinha e bata muito, talvez seja isso. Aí talvez o Léo Costa entre nesse caminho,
mas eu não sei ainda por que o Christian ele deve ter seus motivos. Eu estou confiando, eu estou sempre no caminho da confiança. Ele deve ter seus motivos. Alguma coisa ele está vendo no treinamento que não está conciliando o Favela e o Léo Costa juntos nesse momento, que ainda assim, como eu digo, eu acho que 9 entre 10 torcedores do Santa Cruz e também quem está analisando o Santa Cruz no jogo após jogo já deve estar visualizando que é o ideal, né? O mais físico possível, sem perder tanto assim na qualidade, até porque o Silva, apesar da entrega física, tem dificuldades. O Vitinho ali aparecendo, o Everaldo retornando de suspensão também, Ronald, craque do time, Thiago Marques voltando, capitão, né? Surpreendeu depois da partida ali que eu não achava, eu achava que o Quirino tinha ganho a posição, achei de fato que o Quirino tinha ganho a posição, apesar de não ter sido uma grande partida do Quirino contra o Maringá, eu achei melhor do que o que eu vi do Thiago Marques. E aí hoje o Thiago Marques acaba titular, voltando aí. Talvez, eu acho que o Christian ainda tem receio de ver Quirino com a torcida do Santa. Eu acho que... E teve o histórico, né? Essa semana nos treinamentos o Quirino ele sofreu uma pancada e ficou fora até dos relacionados. Isso aí acabou ficando fora do radar das notícias, mas o Quirino acabou ficando fora. Mas eu acho que também tem um pouco de receio. Eu acho, Gabriel, até Oi. só dando uma pincelada para a gente não perder essa discussão aí de Thiago Marques, eu acho que é um demonstrativo do quanto o Christian é um técnico que escala de acordo com o adversário. Ele é um técnico estrategista. Eu acho que o jogo contra o Maringá era um jogo para Quirino, era um jogo que o Santa Cruz ia ter que se desdobrar muito na marcação, ia ter que dar esse primeiro combate com mais força, e Quirino é um cara que entrega mais esse trabalho sem bola, né? Todo mundo sabe disso. O problema de Quirino é com a bola. Na verdade, eu acho que o problema de todos os centroavantes que o Santa Cruz tem no elenco vem sendo eles com a bola. E aí, para um jogo dentro de casa, que o Santa vai ter que ter um pouco mais de imposição, criar um pouco mais de jogada de ataque, né? Municiar um pouco mais o atacante, imagino eu que o pensamento de Christian é, precisa de um cara mais alto, de referência, para ser esse finalizador. Foi isso que eu entendi ali da escolha de Thiago Marques, até talvez pensando em bola parada. Thiago Marques é um cara que em bola parada é mais perigoso para a zaga adversária do que Quirino, pela estatura, inclusive. Então eu acho que esse foi o pensamento dele. Só dando uma contribuição aí nessa escolha que ele teve na escalação. É importante você trazer essa leitura porque ela vai ser fundamental para a gente debater esse começo de jogo, né? Porque aí começa a partida, um pouco aí aberto, uma chegada aqui, uma chegada ali, 8 minutos. Simplesmente em 8 minutos, contra-ataque da Ferroviária. O Santa Cruz, assim, quanto mais eu revejo o lance, mais está claro que o atacante da Ferroviária ia para a direita, ele ia a caminho da lateral, ele não ia em direção ao gol mais, sendo que o Thiago Marques o Thiago Coelho totalmente precipitado, acaba fazendo uma falta, é expulso, que se contesta a expulsão, que ele não tivesse em direção ao gol, que se contesta tudo, não dá para contestar a falta de inteligência do goleiro. Assim, não dá para contestar. Foi uma coisa assim bizarra. Não, assim, se ele tivesse tirado certo, já era para se perguntar por que ele saiu tão precipitado. Não era para ter saído daquele lance da forma que foi, tão cedo como ele saiu. E aí acaba sendo expulso, e aí o jogo se condiciona a partir dessa expulsão. Completamente, uma expulsão logo aos 8 minutos, e aí não só isso, a escolha do técnico Christian de Souza na substituição, quando ele tira o Everaldo e para botar o Gabriel Souza, deixa todo, assim, é uma das poucas vezes que eu percebi a torcida do Santa Cruz na unanimidade. Todo mundo teria tirado o Thiago Marques e tinha deixado Everaldo. Todo mundo que eu conheço, assim, mas tranquilo, todo mundo pensou a mesma coisa. Geralmente, assim, a gente tem um costume de um querer ser mais genial que o outro. Eu teria feito assim, eu teria feito... Não, dessa vez é claro, assim, todo mundo... o Santa Cruz precisa jogar no contra-ataque. Thiago Marques não corre mais rápido que ninguém do que da Ferroviária. Ninguém. Então, assim, não vai ter bola para ele sustentar. Não vai ter bola para ele fazer pivô. Não, é correria. É correria. Vai e tenta correr. Bola e tenta correr. Bola e tenta correr. Mas ele manteve o Thiago Marques. E assim, em todo o tempo que a bola chegava no ataque do Santa Cruz. E assim, como você falou muito bem, a equipe desnorteou.
depois da expulsão. O primeiro tempo do Santa Cruz foi muito mal, assim, um dos piores primeiros tempos do Santa Cruz nessa estadia aí do Christian de Souza, até ele tentar acertar, né, que o acerto do time vai para o segundo tempo. Mas nesse período tem o cruzamento ali da Ferroviária, gol do Denilson, momento dele que está muito bem, né? Ele já tinha feito 2 gols na partida anterior, faz gol agora. Ele é um jogador que ano passado não foi bem no Botafogo da Paraíba, mas no ano anterior foi muito bem no Atlético, ajudou a equipe a subir. Tinha um centroavante do Atlético que era artilheiro da Série C. Quando ele saiu, o Denilson assume a posição, faz gols na reta final, ajuda. Então, é um jogador experiente, tá? E o Santa Cruz foi lá, levou um gol, dormida feia da zaga do Santa Cruz. Denilson aparece no meio da área, consegue fazer o gol, nenhuma chance para o Gabriel Souza, e o Santa Cruz com muitas dificuldades de fazer qualquer coisa, né? Até o narrador sentiu esse ponto assim, pô, a torcida do Santa Cruz está reclamando porque o Santa Cruz não está agredindo nada. O narrador teve essa sensibilidade, ele fazendo aí direto de São Paulo, no estúdio lá, ele falou, a torcida do Santa Cruz está reclamando, não por nada, não... Ele entende toda a circunstância, mas, pô, agride um pouquinho, pô. E o Santa Cruz, naquele momento do primeiro tempo, não teve a menor capacidade. A gente via um lance ou outro do Ronald, e é incrível, assim, o Ronald, no primeiro tempo, eu achei ele bem, inclusive defensivamente. Quando eu pensava que não, roubando bola lá atrás. E outra coisa, tá? Uma percepção desse time do Santa Cruz, do Christian de Souza, muito boas retomadas de bola, principalmente do setor ofensivo. Tanto o Ronald quanto o Everaldo nas partidas que esteve disponível com o Christian, ele estava roubando muita bola. O Vitinho hoje roubando bola. O Thiago Marques, assim, eu até comentei hoje no off sobre eu ter achado a melhor partida dele, entendendo o baixo critério que está nas partidas do Thiago Marques, mas hoje foi aquele mais competiu, aquele mais brigou. E hoje ele tomou algumas bolas, só que algumas bolas que ele tomou, o juiz marcou falta, e ele ficou muito nervoso com as faltas que o juiz marcava, mas inclusive algumas eu achei que o juiz, assim, deu exagerada, tá? Eu achei que o juiz deu uma facilitada para o lado da Ferroviária, e acabava marcando as faltas assim que podia ter deixado rolar no Santa Cruz. Acaba o primeiro tempo, Santa Cruz na pressão não, né? Pressionado pela Ferroviária, a torcida reclamando bastante, e aí para o intervalo o Christian de Souza faz as substituições que muda a partida. Tira essa figura do Fabinho que a gente está vendo aí e põe o Renato, e tira o Zé Mário e coloca o Alex Juan. E aí ele já fica muito visível dentro de campo. É linha de 5. Renato chega para fazer a ala, os 5 ali na posição, perfilado, 3 no meio campo, o Ronald alinha no meio campo, ele está sempre mais aberto para a direita, mas ele está no meio campo, e só Thiago Marques na frente. E aí a gente fica percebendo ainda, caramba, o que é que Thiago Marques está fazendo em campo? O time do Santa Cruz sendo talhado para correr, fazendo de tudo para correr, mas Thiago Marques em campo. Talvez o gol do Santa Cruz tenha explicado por que o Thiago Marques entrou em campo, ou se manteve em campo. Porque o gol do Santa Cruz saiu em bola parada, como eu falei já, terceiro jogo consecutivo do Santa Cruz marcando gols de bola parada. Foram 2 do Favela, agora esse do Eurico. O Favela, inclusive, podia ter feito o segundo gol do Santa Cruz, que, assim, por muito pouco, ia ser a terceira partida consecutiva do Favela marcando, e mostrando que esse Santa Cruz do Christian de Souza tem a arma da bola parada. Daquele muito que lembrou muito o Santa Cruz da primeira fase da Série D do Marcelo Cabo, que tinha na bola parada ali uma forma de agredir, uma forma de tentar. E aí o Santa Cruz consegue o gol com o Eurico, e a partir do primeiro gol do Santa Cruz, do gol, na verdade, do empate do Santa Cruz, eu acho que assim, o sentimento de todo mundo que estava assistindo era: o Santa Cruz tem condição de virar a partida. Assim, enquanto acaba o primeiro tempo, o medo era do Santa Cruz ser goleado. Em 10 minutos do segundo tempo, a gente está pensando: caramba, o Santa Cruz pode virar a partida. O Santa Cruz tem condição. E sim, aí é outra grande mudança. O Santa Cruz do Christian de Souza é muito guerreiro, é muito competitivo, briga demais. E aí no time com a menos, eu acho que foi onde se sobressaiu
Acho que foi a partida que a gente mais conseguiu enxergar o que eu acho que só o Christian de Souza enxerga no Vitinho. Acho que tem uma coisa que só Cristiano de Souza enxerga no Vitinho, que hoje todo mundo conseguiu enxergar, porque eu também não enxergo não, tá? Assim, eu tenho muitas restrições no Vitinho, meio campista, camisa 10 do Santa. Hoje, para mim, ele foi um dos melhores em campo, roubando muita bola, brigando muito, correndo, sabendo conduzir, tomando as escolhas corretas. O Vitinho, para mim, é muito ruim em tomada de decisões. Hoje ele conseguiu, o Ronald nessa mesma circunstância. E assim foi o Santa Cruz brigando. Até teve um momento ali que entra o Heron. Heron entrou, e é o Heron, tá? O Heron não tem muito, é um jogador que briga e pouco faz. Depois do empate, o Santa Cruz, entre muitas aspas, se abriu, né? O Santa Cruz faz o gol e a primeira coisa que o Christian de Souza faz é perceber o momento positivo e tira o Jefferson Bahia. Que se tinha um zagueiro contestado do Santa Cruz nesse momento, era o Jefferson Bahia. Ele fez, eu vou tirar. Pelo amor de Deus, esse aí... Assim, e é incrível, né? Tá aí uma coisa que dá para... Eu não entendi a intenção do Andrei, mas eu entendo você tirar o elo fraco. O elo fraco do Santa Cruz naquele momento era o Jefferson Bahia. Teve até um lance ali de um ponta do Ferroviário que dá uma dançada na frente dele, que eu fico, meu amigo, ele ficou perdidinho ali. Que aí até Edson Miranda que salva essa jogada. Edson Miranda salva muito bem. E aí, na sequência, o Santa Cruz empata, Jefferson Bahia sai, e aí entra o Andrei, que é uma coisa que eu conversei com o Arthur, que assim, me surpreende o Andrei ressuscitado nesse elenco. Naquele primeiro jogo que ele entra, eu acho que é circunstancial. Aí ele entra numa segunda partida contra o Maringá. Eu fico, tá, ok. Aí nessa de hoje eu fico, não, tá bom. Ele realmente acredita que Andrei é um jogador fisicamente apto para disputar essa Série C e que tem algo a contribuir. O que eu não acredito. Eu acho, Gabriel, que eu vou casar essa análise de Andrei junto com a análise de Vitinho. Eu na verdade... Quem acompanha aqui sabe que eu não sou o maior fã de Vitinho, né? Já critiquei Vitinho várias vezes, acho que Vitinho tem muito mais característica de ponta do que de meia. Eu sei que ele, na base do Bahia, jogava de meia, que ele até já falou que a posição preferida é meia, mas eu vejo nele muito mais valência de um ponta do que de meia. Ele é um cara muito mais de carregar a bola, de conseguir ter essa velocidade, de duelar, de ajudar na marcação, do que um cara que vai conseguir arrumar um passe vertical com maior qualidade, um cara que vai conseguir jogar de costas, né, como o meia muitas vezes tem que fazer. Eu não vejo isso, até pelo aspecto físico mesmo do Vitinho. E eu diria que Vitinho hoje fez uma ótima partida, tá? A gente vai depois ver no campinho ali se é muito bem ou bem, mas com certeza ele está na avaliação positiva, não tenho dúvidas. Mas eu acho que foi muito de circunstância, porque foi um jogo em que você tem um cara como o Vitinho, sendo esse meia, pedia isso. Hoje é um jogo que, assim, de forma alguma, eu que na última vez que o Santa Cruz jogou dentro de casa, eu falei que a minha única crítica ali a Cristian de Souza foi não ter dado minutos a Patrick Alan, né? Que Patrick Alan deveria ter participado, deveria ter entrado. Hoje, na verdade, assim, Patrick Alan não tinha a menor chance de ter entrado nesse jogo. Porque Patrick Alan ia ser o problema que a gente falou de Thiago Marques, que você trouxe aqui, um cara que não ia conseguir competir tanto, não ia conseguir ter esse aspecto físico para um jogo que o Santa Cruz já tinha um a menos, enfim. Já Vitinho, era o jogo para ele. Porque na verdade, eu já vejo essa característica em Vitinho de ajudar muito na marcação, roubada de bola. Hoje ele, na verdade, fez isso melhor do que vinha fazendo. Mas ele, nos últimos jogos, você via ele recuperando bola, carregando, né, sendo aquele cara, um motorzinho para levar a bola. Ele leva muito, perceba, ele recupera muita bola no meio e leva para o ponta direita. Leva para a Ronald. É muito... Parece que é meio automático assim para ele, sabe? Eu acho que é por ele ser destro também, é o lado ali onde ele vai conseguir ter mais... O jogo dele vai destravar melhor, vamos dizer assim, mas também porque é onde está a principal válvula do Santa. Então foram várias as vezes que você via ele pegar a bola, recupera, já dá uma puxada ali pelo lado direito, obviamente não, salvo quando ele já percebe um companheiro livre pela esquerda e tal, ele já dá o passo, mas quando ele carrega, ele invariavelmente vai para o lado direito. Então, Vitinho, eu vi muito isso, e Andrei, eu acho, Gabriel, que essa volta de Andrei ter oportunidades, para mim é um sintoma de um erro do Santa Cruz na contratação dos seus volantes para a Série C. O Santa, e você até comentou isso quando falou de Léo Costa, o Santa trouxe volantes de mesma característica. Silva, Léo Costa,
Fabinho, o próprio Balotelli que estava, o próprio Favela, todos esses são caras que você vai reconhecer muito mais o poder de marcação, o aspecto defensivo, do que a qualidade no passe. Nenhum desses vai ter uma qualidade no passe mais refinada. Talvez Fabinho já teve na carreira, não é mais o momento disso. Mas o único volante que o Santa Cruz tem hoje no elenco que se sobressai com passe na parte técnica é Andrei. E aí Andrei começou a ter minutos por isso. No momento do jogo que o Santa Cruz precisar ter aquele volante que ajuda mais na saída, e também pelo Santa não ter esse meia assim, mais cerebral, o cara do passe vertical, porque Vitinho não é esse cara, Patrick Alain é um cara que joga muito pouco, então acho que já dá para a gente afirmar depois de 4 partidas de Christian, que é um cara que vai ter pouca minutagem, vai ter pouco espaço nesse time do Santa, Patrick Alain, por tudo que a gente já viu até o momento. Então, Andrei faz quase que o papel de um... É o camisa 8, sabe, que a gente tinha anteriormente. É aquele volante que joga mais à frente, que pode fazer ficar ali entre as... É o médio, né, que normalmente se fala na Europa. O cara nem é volante, nem é meia, tá nesse meio termo. E aí Andrei acaba ganhando espaço por isso. Eu acho que para mim é um sintoma dessa falha do Santa Cruz na montagem do elenco, porque Andrei não deveria, em junho, eu vou considerar que a gente já está em junho, tá? Porque está no 31 de maio, ser a opção do Santa Cruz. E ele até que tem entrado agora, o melhor momento de Andrei no Santa é esse recorte agora, né? Com recorte de tempo curto, entrando em algumas construções de jogo, momentos de jogo, mas não era. Dentro de uma escala normal, não era para Andrei ser a opção. Na verdade, na escala normal, Andrei era para estar fora do Santa. Esse era o desejo do Santa Cruz quando foi fazer essa remontagem de elenco para a Série C. Não aconteceu. Os volantes que vieram não mostraram essa característica, e já era esperado, porque eles não têm essa característica, pelo menos não hoje. E aí Andrei está tendo espaço por isso. Porque naquele momento ele pensou, pô, eu não vou colocar outro cara para repetir a característica de Favela. Eu quero ousar um pouco mais. Você até falou, ele tirou Jefferson Bahia, disse, eu vou ousar um pouco mais. Vou colocar um Andrei, que pode aparecer um pouco mais no ataque, dar esse auxílio ali. Ele vai ter mais capacidade de passe vertical do que o próprio Vitinho, Andrei, sabe? Então, eu acho que foi isso que ele pensou naquele momento, embora a gente vai falar melhor sobre isso no campinho, não sei se você concorda, mas eu achei Andrei hoje um pouco temerário assim na marcação. Eu acho que hoje ficou um pouco mais visível. Não foi o Andrei do Pernambucano, mas eu percebi um pouco mais o Andrei que chega atrasado, que não tem esse físico para esse tipo de jogo. Teve uma falta que ele fez mesmo já ali na reta final, né? Até porque ele entrou já na reta final, ali, depois dos 35, que foi um lance que Albano cobrou na barreira, que quando ele fez a falta, eu disse, meu Deus do céu, Andrei, para que essa falta? Então, eu percebi ele com um descompasso em termos de ritmo em relação aos outros. Não de ritmo de cansaço e tudo mais, mas de ritmo de jogo da característica dele mesmo, né? Pois é, pronto. Qual é a minha grande surpresa? O Andrei aparecendo no Santa Cruz, no recorte mais competitivo do Santa Cruz no ano. E assim, aí hoje a leitura que você fez do André é a minha também, que é hoje foi quando o André não conseguiu ser tão competitivo, porque eu acho que o vigor físico da Ferroviária botou ele num canto ali que mostra, olha, talvez a competitividade dele esteja um pouco abaixo, porque é uma coisa que a gente viu do Pernambucano. E aí é como você falou bem, não é o mesmo que a gente viu no Pernambucano, mas lá ficou claro, pô, se ele não conseguiu competir naquele recorte de alguns times semi-amadores, não vai ser aqui com alguns times aí de maior fiscalidade que ele vai aparecer, né? Por mais que esteja aparecendo, o que gera ainda mais dúvidas na nossa cabeça, deixa a gente cada vez mais confuso. A gente olha, tenta entender, mas assim, eu tenho que falar para você, é ser honesto. Tem coisa que eu não vou conseguir dizer, olha, eu sei que é por causa disso. Que até que eu comentei no Twitter, ele colocou para preencher o meio campo. Tá, tudo bem, se preenche o meio campo com um menino de 15 anos. A questão não é essa, é o como você vai conseguir fazer isso. E o Andrei hoje demonstrou que tem uma temeridade em o escolher, em fazer ser esse cara aí para preencher meio campo, como, por exemplo, ele tentou. E no fim das contas, enquanto segura resultado, deu certo, está dando certo, é aquilo, né? Vamos seguir questionando métodos, mas nunca mais vamos questionar os resultados, porque os resultados do Christian de Souza estão aí nos entregando. Acho que aí acabou assim. A gente falou, né, que assim, pareceu muito mais o Santa Cruz próximo de um segundo gol do que de sofrer. Isso é muito interessante, isso é muito bom. Pô, a gente jogou mais de 80 minutos de jogo com um a menos. E veja, se você quiser ser maldoso com o Thiago Marques, com dois a menos.
Assim, é muito forte, é muito forte. Não, veja, no segundo tempo, o Santa Cruz teve, além do gol, teve um lance de contra-ataque muito perigoso, que foi imediatamente antes do gol, que foi a jogada que nasce o escanteio, onde acontece o gol. Então, já temos aqui em 2 chances. Teve o lance de Favela logo em seguida, que você citou, que poderia ser um 2-1, que a bola passa raspando a trave, de muito perigo essa chegada do Santa. E teve o lance do final do contra-ataque, né, que Renato acaba finalizando e a bola chega mascada ali no goleiro, que foi um lance também de muito perigo. Se a gente olhar do lado da Ferroviária, a gente teve muita bola na área, muita tentativa nesse sentido, teve também escanteios, mas não teve nenhum lance que levou o perigo que levou o lance de Favela, por exemplo. O lance de Renato, que não foi concluído do contra-ataque, eles devem até ter tido, né? Tem esse lance, por exemplo, que o Jefferson Bahia é driblado e aí tem um corte em cima da hora. Depois tem outro lance, que aquele Fábio Fal faz uma jogada e aí de última hora chega Edson Miranda e coloca a bola para escanteio, né? Num drible muito bom que Fábio Fal faz ali, o jogador da Ferroviária que entrou no segundo tempo, salvo engano, ele é da base do Vitória, e aí tem o corte de Edson Miranda. Então você vai ter lances mais parecidos. Mas assim, em termos de conclusão, talvez o lance mais perigoso tenha sido um cruzamento, que Gabriel, eu acho até que ele não deveria ter saído do gol, Gabriel Souza, naquele lance, ele sai, é um lance muito distante, ele não consegue chegar na bola, e aí tem uma cabeçada para fora, nem passa com tanto perigo, mas assim, porque foi uma cabeçada que se o jogador direcionasse certo, o gol estaria aberto, né, já que o Gabriel estava vendido no lance. Então, não foi assim grandes oportunidades da Ferroviária, sabe? Realmente eu acho que é bem justo você dizer que a Ferroviária, após o gol dela no primeiro tempo, teve ali um momento de muito perigo. O Santa Cruz no primeiro tempo, como eu falei, ficou desnorteado. E aí, Gabriel, até o que você falou sobre o narrador comentou, para mim, o que a torcida ali estava muito protestando não era nem só a equipe não agredir. É porque se fosse assim, o Santa Cruz que não agride, mas defensivamente tivesse bem postado, não sofresse tanto, talvez o torcedor entendesse, pô, realmente tá com um a menos, não dá para agredir tanto, mas não tinha nenhuma coisa nem outra. Você não tinha essa contrapartida. Era o Santa Cruz defensivamente extremamente exposto, uma Ferroviária sempre chegando, né? E aí, um Santa Cruz que no ataque não chegava. Então, era um nada. Os primeiros tempos do Santa Cruz, ele era um nada dentro de campo, realmente. Nada estava funcionando, nada estava dialogando. Muito exposto, assim, à frente da área, muito espaço para a Ferroviária. Talvez nesse recorte, a Ferroviária talvez tenha estado mais próxima do segundo gol do que o Santa Cruz teve no segundo gol, se a gente olha o segundo tempo. É possível você fazer essa análise. Mas se você vem na linha do tempo, o Santa Cruz chega ao empate. E depois do empate do Santa, para mim, esteve mais próximo o Santa Cruz de chegar ao 2-1 do que a Ferroviária. Eu acho que no final do dia, 1-1 foi justo, tá? Assim, se você olha o jogo e diz, ó, qual o resultado que deveria ter acontecido, é 1-1. A gente não está falando que o Santa é para lamentar o que foi injusto e empatado, de forma alguma. A gente está, na verdade, valorizando esse bom trabalho que Christian fez no intervalo, que para mim tem muito mérito de Christian aqui, a substituição que ele fez, colocando Renato e Alex Juan, que fechavam a linha de 5, mas também foram jogadores que apareceram na frente. Alex Juan, a gente sabe já que é um lateral muito ofensivo. Talvez Alex Juan tenha jogado na carreira mais vezes em posicionamento de ala do que de lateral, por essa virtude ofensiva que ele tem. Então, foi uma válvula de escape para o Santa Cruz ali pela esquerda. E o próprio Renato, tão criticado, verdade seja dita, Renato apareceu bastante no último terço. A gente pode criticar a tomada de decisão dele no último terço, como, por exemplo, o contra-ataque ali da reta final do jogo. Mas Renato esteve ali. O Santa Cruz teve um corredor direito funcionando bem mais do que no primeiro tempo. E, além disso, o Santa ganhou proteção defensiva. Então, perceba, eu falei que era um Santa no primeiro tempo, após a expulsão, que não tinha proteção defensiva e não oferecia nenhum risco à Ferroviária, e que no segundo tempo conseguiu ganhar essa proteção defensiva e crescer ofensivamente. Então, meio que os dois problemas da equipe foram resolvidos. A proteção da frente de área, mesmo com o Fabinho fora, que você pode olhar e dizer, pô, era um volante a menos, já que Fabinho saiu para a entrada ali de Renato, né, para fazer esse lado direito, mas você também não viu muito espaço para a Ferroviária de finalização de fora da área, também porque o Santa Cruz tendo uma linha de 5, você teve uma liberdade de um Edson Miranda, que é esse zagueiro da sobra, muitas vezes subindo para fazer esse bloqueio. Quantas vezes a gente não viu o Edson Miranda se jogando na bola, se antecipando ali para cortar? Então, no final, toda essa escolha tática ali de Christian funcionou muito, o que faz com que aconteça aquilo que eu falei no começo, né? Um jogo de análise difícil. Que a gente tem, por exemplo, o Christian de Souza como personagem que, para mim, erra na escalação, erra na substituição, mas no intervalo vai muito bem e consegue refazer a história do jogo. Né? Então,
A gente está mais aqui quando fala da questão do 2-1 do Santa ter ficado mais forte, não é que ter ficado mais próximo, perdão, não é que, era isso que deveria acontecer. Isso era o resultado justo do jogo. Longe disso, longe disso. 1-1 está de ótimo tamanho, eu acho que retratou o que foi a partida, mas precisa a gente valorizar isso, porque só em 1-1 retratar a partida, com o Santa Cruz jogando 80 minutos sem um jogador dentro de campo, já é algo a se valorizar. E a gente ainda está falando que o Santa não só teve 1-1, como teve chance de fazer, porque poderia, Gabriel, ter sido 1-1, e o Santa depois, meu amigo, fecha a casinha, bota mais um zagueiro, sabe? Coloca, preenche de volante, e o Santa Cruz bota ali uma linha de 5 e uma linha de 4, e vamos se segurar até o final. Não foi isso que a gente viu. Então é isso que a gente está pontuando, que realmente é importante de ser valorizado. É isso mesmo. E eu vou botar mais um ponto assim. Você lembrou do Renato, e para mim, Renato está num patamar Andrei, tá? Jogadores que eu descartei por achar que não tinha capacidade física de disputar uma Série C. E hoje, assim, Christian de Souza me faz olhar para Renato sendo utilizado naquela ala, e eu não acho mais um jogador inútil. Eu já não fico mais, olha, pô, não, tem alguma coisa ali, assim, eu não gosto, sigo achando que não é para ser titular, acho temerário ser opção, tanto o Andrei quanto o Renato, mas Christian de Souza tem que me coloca num ponto assim que, ó, eu tenho que dar o braço a torcer. Eu estou vendo o campo está me dizendo que eles não são tão nocivos ao time do Santa Cruz quanto eu estava lendo, ou pelo menos como foi Renato e Andrei com os treinadores Marcelo Cabo, o nosso, o outro lá, esqueci agora o nome dele, Fábio, né? Fábio Cortez. Fábio Cortez, e também o nosso querido Claudinei, né? Claudinei que, enfim, Andrei nem aparecia. Mas, enfim, acho que é isso. Acho que é isso do Santa Cruz. Excelente empate, por mais que pareça esquisito, excelente empate jogando em casa, dado as circunstâncias de mais de 80 minutos, jogando com um a menos, sendo seu goleiro mais experiente, né? Que é um caso que a gente depois tem que conversar um pouco sobre essa situação aí do Thiago Coelho e do Gabriel Souza. O Gabriel Souza aí, que, pô, até a reposição de bola dele, que é bem fraca, hoje ele acertou umas, viu? Teve umas que ele acertou ali no pé de Ronald. Talvez aí ele esteja com a cabeça um pouco mais tranquila. É isso. Bom empate para o Santa Cruz. Acho que é a gente sair com o copo meio cheio nessa história de hoje da Arena Pernambuco. Boa. Eu ia só arrematar agora, justamente perguntando da questão da avaliação do resultado, mas eu acho que já ficou até implícito, né, quando a gente falou ali no início, falou durante os comentários, empate importante. E eu valorizo também esse empate olhando a tabela, tá? Eu já tenho alguns programas aqui, pelo menos uns dois, que eu falo que muitos torcedores falaram que a tabela do Santa começava muito difícil, muito pela questão de, das 6 primeiras rodadas, 4 jogos fora, 2 em casa. Mas, para mim, o roteiro, o retrato, melhor dizendo, mais duro da tabela do Santa é agora, em termos de adversários. Ali era um retrato duro em relação a mando de campo. Mas agora, para mim, é que o Santa vai pegar os jogos mais duros, de fato, da competição. E para mim até começou hoje, tá? Para mim a Ferroviária já era um adversário duro, a gente já pode colocar nesse contexto. Se você forçar um pouco, até o Maringá, dava para você colocar também nesse contexto. Por mais que seja uma equipe de uma defesa frágil, mas é o melhor ataque da competição, então você tem que valorizar que é um jogo complicado também, você passar por ele. Porque agora o Santa vai ter o Brusque fora de casa, jogo duro, tá? O Santa vai ter o Ipiranga dentro de casa, que é um adversário. O Ipiranga, ele é meio assim, oscila, né? Às vezes faz jogos muito bons, às vezes faz jogos muito ruins. Essa equipe que tem a cara da Série C, porque realmente você não entende muito, mas está sempre ali se mantendo, sendo competitivo. Só que aí, Paysandu fora, Ituano em casa, 2 jogos complicados também, e ainda dá para colocar esse Barra lá em Balneário, fora de casa, já no nível de dificuldade um pouco menor, mas assim, para mim o mais duro aqui, na verdade, são os 2 jogos fora que o Santa Cruz vai ter na sequência. Não são 2 jogos fora em sequência, tá? Vai ter no meio disso o jogo contra o Ipiranga em casa, como eu falei, mas são Brusque e Paysandu, para mim, dos jogos mais difíceis que você pode ter fora de casa, e até uma tabela chata que o Santa teve, né? Porque pegou já o Guarani fora, Brusque fora e Paysandu fora. Assim, tem 2 formas de ver, né? Você pode pensar que é bom porque significa que você vai pegar os adversários mais acessíveis em casa, como, por exemplo, o Santa já teve a Itabaiana,
O Santa vai ter o Maranhão, por mais que o Maranhão tenha se recuperado na competição, né? Enfim, mas o Volta Redonda também, o Santa Cruz enfrentou dentro de casa. Então, você pode ver pelo lado que, esses jogos seriam difíceis em qualquer canto. Se o Santa joga no Arruda contra o Paysandu, é jogo duro. Se joga contra o Brusque no Arruda não ia ter de jeito nenhum, né? Na Arena, é jogo duro. Mas fora de casa, beleza. Se é para perder, pelo menos é fora de casa. Tem como ver assim. Mas também o Santa garantiu aí na cartilha os 3 jogos mais duros com os mandos mais complicados, né? Então, realmente tem isso. E aí era importante, sempre o que eu falava, Gabriel, o Santa não pode chegar nessa sequência em crise, de cabeça baixa, em dúvida. Óbvio, para mim tinha que ter vencido hoje para você aproveitar o mando de campo, e aí, em termos de pontuação mesmo, você está com uma certa gordura, vamos dizer, sabe? Que você pode perder o próximo jogo e não vai acontecer de, sei lá, o Z2 se aproximar um pouco, ou o G8 ficar muito distante. Você tem aquela gordura para que, beleza, não vai mudar muito a minha vida, não. Eu perdi a próxima partida. Não conseguimos isso, porque teve um empate. Mas essa outra parte que eu falei do anímico, o Santa conseguiu. Mesmo tendo perdido 2 pontos em casa, mas na verdade é um ponto conquistado que o Santa Cruz teve hoje, por todo o cenário, pelo que a gente já falou, a exibição que foi boa, eu acho que um segundo tempo muito interessante que o Santa teve, algumas boas notícias individualmente, a gente vai falar quando for falar do Campinho, mas eu acho que o Santa chega confiante, o Santa chega com invencibilidade com o Christian de Souza, 4 partidas ali, 2 vitórias, 2 empates, em recuperação, não quebrou o bom momento. Acho que no geral é isso, o Santa não quebrou o bom momento que tinha na competição, e eu acho que era importante entrar nessa sequência com esse bom momento aí ainda vigente. Exatamente, eu penso por aí também. A gente vê o Santa Cruz aí, esse jogo contra o Brusque é muito difícil, mas a gente acaba nesse momento aí desse empate com a Ferroviária, que se a gente olha sem contextos, né, a gente poderia tá lamentando, até porque é um confronto direto, a chance do Santa Cruz ter entrado no G8. Mas eu acho que no fim das contas, o jogo serve bastante no anímico, porque a gente vê um time aí de salários atrasados, com relatos de insatisfação de jogadores, saindo com nome de time de guerreiro, de time com a menos aí, saiu com empate, que poderia ter saído. Eu acho que esse tipo de contexto, como você falou, do anímico, eu acho que mexe muito. Enquanto, tipo, em qualquer outro contexto, sair de um empate em casa contra o Ferroviária poderia colocar a gente, eu acho que a gente vai perder para o Brusque. Eu ainda acho que vai perder para o Brusque, mas agora eu vejo uma esperança de conseguir uns resultados melhores nesse sentido, porque mudou o anímico, mudou a postura, mudou muita coisa. Eu acho que o Christian de Souza, assim, o grande ponto dele nessa chegada do Santa Cruz é como ele mudou a forma do Santa Cruz se comportar. De guerrear essa partida, talvez ali com o Claudinei, depois da expulsão do Thiago Coelho, a gente visse uma tragédia hoje na Arena. 19 mil torcedores para ver o Santa Cruz tomando uma goleada. Se não é a gente difícil. viu com o Marcelo Cabo, beleza que o Náutico é uma equipe muito mais forte que a Ferroviária, mas assim, o jeito que o Santa estava jogando, eu acho que se fosse a Ferroviária, teria levado naquele dia mais 2 gols no segundo tempo. Hoje deu para ver que, beleza, você perde um jogador, fica difícil a sua missão. Santa Cruz poderia ter perdido de 1-0, a gente dizer que foi a expulsão, tal, acontece, não dá para culpar tanto. Óbvio, a gente ia analisar, porque não se torna um jogo de café com leite, mas a expulsão não é justificativa para você vir e levar 4 gols. Para você ser goleado completamente. Eu acho que hoje deu para a gente ver que é possível competir, mesmo tendo um jogador a menos. Óbvio, dificulta, mas é possível. E assim, é uma ótima notícia ter conseguido competir nesse cenário. Exato. Até eu acabo voltando um pouco no jogo, porque assim, eu acho que o Santa Cruz foi muito bem nessas pequenas coisas que travam um jogo que é desfavorável para você, né? Sempre que o Ferroviário tentava crescer, o Santa Cruz esfriava o jogo. Era o goleiro caindo, era um atacante caindo, era alguém caindo, era o Santa Cruz tendo essa capacidade que você citou bem. Esse jogo contra o Náutico, o Santa Cruz não soube fazer isso. O Santa Cruz foi levando porrada atrás de porrada e não sabia furar a bola. Não sabia cair 3 jogadores e dar um tempo, dar uma esfriada no jogo. Esse time do Christian de Souza demonstra ser um pouco mais cascudo e mais concentrado. Acho que isso também é concentração, tá? Eu acho que Escola gaúcha também. Exato. O homem conhece, trabalha com isso. Exato. Então ele consegue colocar esses jogadores do Santa Cruz que, se não tem qualidade, eu acho que eles estão se sobressaindo no nível de concentração.
Eu acho que é uma das boas coisas que o Christian de Souza está fazendo pelo Santa Cruz, é colocar o nível de concentração dos jogadores no nível mais alto possível, né? Se tratando de jogadores de Série C. Boa. Então, análise do jogo fechada, vamos para o campinho, mas antes disso temos um recado da Bet Nacional com o Vini Sênior. Bet Nacional apresenta Ensinamentos do Vini Sênior. Se há muita ventania, busca a calmaria. A pausa tem poder. Quem aposta precisa saber a hora de fazer uma pausa. Por isso Vini Sênior está aqui. Na Bet Nacional, você pode parar por um tempo ou se excluir, se não estiver se divertindo. Jogue como sênior, com responsabilidade. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos. Boa, galera. Recado aí do Vini Sênior, como a gente sempre fala, aposte com responsabilidade, aposta em entretenimento, não é investimento, então só o dinheirinho ali que não faz falta para você, só para brincar, como um lazer, não pense que é isso que vai mudar a sua vida, tá? Bom, vamos lá para o campinho, e aí a primeira análise vai começar logo com um dos grandes protagonistas negativamente do jogo, o goleiro Thiago Coelho. E aí, Gabriel, já dá para a gente emendar também com a análise do seu xará, Gabriel Souza, para a gente falar aí dos dois goleiros que o Santa Cruz teve na partida de hoje. Vamos lá, então. Thiago Coelho, pior em campo, né? O protagonista negativo, muito mal. Ele não é incrível, né? Ele não teve tempo de fazer uma defesa, ele não teve tempo de fazer nada, mas ele teve tempo de sair como pior em campo. Besteira homérica, assim, a diarreia mental que a gente chegou a citar no grupo, né? Assim, não faz o menor sentido a escolha dele. Ele fez uma escolha muito estúpida para o momento e acaba aí que prejudicou o Santa Cruz, que teve uma montanha para escalar, e a montanha foi escalada com o Gabriel Souza no gol, vai para o amarelo para mim, é o amarelo de goleiro, acho que não mostrou nada demais, mas tem nesse ponto aquilo que eu falei de ter acertado umas reposições. Eu vi 2 reposições certas. É pouco. Mas, porque ele fez assim, pouco antes de sair do time titular, assim, eram as reposições tenebrosas que o Gabriel Souza estava fazendo. Eram assim, assustadoras algumas reposições dele. Então, disso daí eu já fiquei um pouco, talvez era um momento de cabeça que ele estava muito ruim, talvez esse tempo no banco faça bem para ele. Ele vai ter um teste de fogo, assim, daqueles do mais alto nível, jogando fora de casa contra o Brusque. Quem sabe aí não é a chance dele recuperar sua vaga. Talvez o Thiago Coelho tenha dado uma brecha aí. Eu confio que o Gabriel tem potencial para fazer isso, mas hoje vai com amarelo de goleiro, muito tranquilo para ele. E gostei, assim, positivo. Nem comprometeu e também teve poucos ataques contra ele, né? É isso. Sobre Thiago Coelho, só pincelando um pouco sobre aquele lance, tá? Eu acho que ninguém, quando viu Thiago Coelho ali naquele momento, entendeu. Eu que vi o jogo pela TV, talvez o torcedor que estava no estádio já conseguiu ver antes, né, Thiago Coelho saindo do gol, e já desde antes ali ficou sem entender aquela movimentação. Quando a câmera vai acompanhando a jogada do contra-ataque, e ele tá ali, completamente não entendível pelo que você falou. Já era um jogador que o lance, ele estava querendo ou não, puxando um pouco mais para a direita. Você tinha o Edson Miranda ali na cobertura, né? Então não era nenhum lance assim de 100% de chance que vai sair o gol, sabe? Para ele valer a pena, não ia valer a pena, mas sei lá, ele pensava, vale a pena eu me arriscar aqui. Porque para mim não era nem para ele ter saído do gol, era para ele ter permanecido no gol, porque tinha um zagueiro próximo ao atacante. Uma vez que ele saiu, não era de forma alguma para ter feito o que ele fez. Porque era muito melhor o Santa Cruz largar perdendo de 1-0 com 8, 10 minutos de jogo, tendo ainda 80, 90 minutos, se você considera os acréscimos para frente, do que perder um goleiro ali, o que acaba colocando em risco toda a atuação. Então, assim, não tem muito o que falar. Só um ponto sobre a questão que você até falou, pode discutir o vermelho. Eu até vendo o lance, eu acabei de dizer que tinha Edson Miranda na cobertura, né? Então isso poderia ser um dos pontos ali para você dizer que não foi a chance clara e manifesta de gol, porque a chance clara e manifesta de gol ela precisa de 4 critérios, os 4 Ds que a gente fala. Distância, não pode ser um jogador que está numa distância tão grande do gol, por exemplo. Imagina que é o lance igual, mas o jogador está, sei lá, na intermediária defensiva da Ferroviária. Pô, não tem como você dar vermelho. O cara tá lá no começo da jogada ainda, você não tem como considerar com a chance clara e manifesta de gol se você tem uma distância deste tamanho até a trave. Não era o caso. Realmente o cara já estava próximo à área, então próximo ao gol.
Ele tem que ter domínio da bola. Realmente o Denilson, ele tinha domínio da bola. Eu acho que é Denilson, né, que sofre a falta. Ele tem o domínio da bola. O outro ponto é direção. Por mais que ele tenha puxado um pouco ali pela direita, eu acho que dá para considerar que é uma direção do gol. Não é que ele está completamente distante, ou a direção que ele está tomando não tinha como ele fazer o gol. Não vejo dessa forma. O ponto, para mim, em discussão é defensores. Porque, como eu falei, você tinha o Edson Miranda na cobertura. Mas aí, eu acho que o que pesou para a expulsão é o fato de ter sido o goleiro que fez essa falta. Porque a partir do momento que Denilson concluísse o drible, e ele ia concluir o drible, deu para ver que a bola já tinha passado ali de Thiago Coelho, e a bola não estava numa velocidade lá na frente que ele não ia alcançar, o gol estava aberto. Ele era só chutar e a bola ia entrar. Se fosse outro zagueiro, imaginemos que Jefferson Bahia tivesse ali, faz a falta e a gente tem Edson Miranda na cobertura. Nessa configuração, eu acho que Jefferson Bahia não seria expulso, porque você teria um zagueiro na cobertura e, além disso, você teria o goleiro lá na trave. Então, não dava para você considerar que era uma chance tão clara e manifesta de gol, porque Denilson ainda ia ter que fazer o segmento da jogada, tendo um zagueiro na cobertura que ia dificultar para ele, e depois ainda ia ter o goleiro contra ele. Então, não era tão claro assim. Mas a partir do momento que é o goleiro que faz a falta, o gol está aberto. Então, ele não precisava fazer segmento nenhum na jogada. Ele poderia simplesmente terminar o drible e chutar, o gol está aberto. Então, no final, eu acho que o vermelho foi bem dado. E também tem um componente aí que a falta foi dura, tá? Fisicamente dura também. Assim, um encontrão, não foi um encontrão simples, uma falta tipo agarrou o cara pela camisa só para parar a jogada. Foi duro ali o lance, Danilson não teve nenhuma questão, mas foi um lance duro também, então pesou isso. E sobre Gabriel Souza, todo mundo que acompanha aqui sabe que eu sou defensor dele, eu não acho que ele deveria ter saído. Esse meu posicionamento é mais porque eu acho que Gabriel sofreu uma injustiça, assim, no sentido de que ele não tinha falhado pelo Santa. É bem verdade que ele tem a saída de jogo ruim, mas eu acho que é uma injustiça porque o próprio Thiago Coelho, para mim, também tem uma saída de bola muito ruim. O Santa eu não vi essa grande evolução na saída de bola. Hoje mesmo, antes de ser expulso, Thiago Coelho tem um lance que ele vai sair jogando, que ele erra completamente. O time da Ferroviária recupera quase que na frente da área do Santa e depois acaba não levando tanto perigo. Mas também é um goleiro temerário nisso, sabe? Então, assim, se eu tenho dois caras que são temerários na saída de jogo, eu tenho um Gabriel, que é um cara jovem, tem muito a crescer, tem uma base muito bem feita no Bahia, pode render frutos para o Santa, eu não teria tirado. E hoje, eu até, na hora que aconteceu o lance ali na emoção, eu confesso que teve um pouco de emoção, disse, não, Gabriel tem que voltar e não pode sair mais. Mas ali, eu acho que é assim, é mais o desejo realmente de ver um cara jovem que pode realmente entregar coisas melhores para o Santa, tendo espaço, sabe? E Gabriel, verdade seja dita, é o goleiro que o Santa Cruz tem, entre os três, que ainda não teve uma falha clamorosa, como a gente viu. O Thiago Coelho teve essa falha clamorosa de hoje. É bem verdade que ele não estava tendo grandes falhas, tinha feito boas defesas. Eu até dizia que goleiro era a posição que o Santa estava melhor servido, e eu acho que ainda é. O Santa tinha um Thiago Coelho, que não é por causa desse lance que ele se tornou inútil, e tem um Gabriel Souza, que é um bom goleiro também. Então, acho que o Santa está bem servido aí. Thiago Coelho vinha sendo um goleiro regular, eu só não acho que ele deu esse upgrade. Eu acho, para mim, que era meio parecido o nível, e aí, por ser meio parecido, eu teria mantido o Gabriel, porque é o cara que não falhou. E Rob Kennedy, a gente precisa falar das falhas que Rob Kennedy já teve. Então, exato. Gabriel, ele meio perdeu a posição sem ter falhado. Eu acho que ele perdeu a posição muito porque Thiago Coelho veio como, tipo, vai ter que ser titular, e aí, na hora que ele errou 2 reposições de bola, pronto, temos um motivo para tirar Gabriel Souza, vamos colocar Thiago Coelho, sabe? Então, foi esse sentimento meio que de injustiça, assim, que eu senti, me colocando no papel de Gabriel, por isso essa minha defesa, mas eu acho que realmente é o razoável hoje, não teve também tanto trabalho, teve uma saída de bola do gol, na verdade, no segundo tempo, que eu até citei aqui que ele saiu errado. No primeiro tempo eu a senti um pouco seguro, mas eu entendo também que o cara entrou numa fogueira, que ele não estava esperando ser acionado, e num time que o sistema defensivo estava um caos. Assim, o primeiro tempo estava um caos completo, a gente já falou, não vou entrar em detalhe, e o gol ele tem zero culpa. O jogador faz o desvio na bola sozinho na marca do pênalti, coloca até a bola no ângulo, assim, até uma finalização muito boa, porque não é, talvez como ele não se movimentou, o pessoal, eita, dava para ter pego. Se você pega, eu tenho um replay que mostra de frente, a bola vai quase no ângulo, assim, não tem a menor condição de ele ter defendido aquela bola, enfim, então, avaliação aí dos dois goleiros. Gabriel, vamos agora para os 3 zagueiros, Jefferson, Edson Miranda e Eurico. Vamos lá, eu quero começar por Eurico, porque para mim, Eurico é junto com o Ronald o melhor jogador do Santa Cruz no recorte do Cristiano de Souza. E assim, ele é o que está menos na zona de conforto dele. Ele fez muitas partidas aí nesse híbrido de lateral direito. Na partida anterior, ele foi um
um zagueiro mesmo, mas hoje ele mudou de função algumas vezes, né? Começou de lateral, foi para zagueiro, depois volta, e é muito nesse sentido assim do quanto ele se entrega e marcou o gol de empate. Assim, foi muito bem na cabeçada ali, apesar que tem quem considere ali o gol contra, mas eu tô para mim o gol é do Eurico. Eu acho ele muito importante aí nesse recorte do Santa Cruz do Christian de Souza. Para mim, é uma boa partida para o Eurico. Para mim, é boa partida do Eurico e do Edson Miranda. O Jefferson Bahia, que pese toda a dificuldade que ele tem com a bola, ele, em alguns lances, ele foi o que se precisa dele, um rebatedor. Ele é um cara assim que ele é mais alto que os outros zagueiros, então ele aparecia em alguns momentos na bola aérea, mas ele claramente não só tem dificuldade quando a bola está no pé dele. Isso daí, beleza, eu vou conseguir perdoar a dificuldade que ele tem aí na bola no pé. Mas não dá para assim, quando ele tem um jogador como aquele lance, é o Theo, né, o jogador da Ferroviária que deu uma dançada na frente dele. Quando tem qualquer jogador mais arisco na frente dele, assim, nosso coração vai para onde? Assim, a gente já fica assim, ele vai ser driblado, ele não vai ter condições de fazer algo que não seja quebrar o adversário. Ou ele quebra o adversário, ou ele vai quebrar o nosso time. Então, nesse modo, eu vou para uma partida razoável, que pesa assim, tentando pesar um lado ou outro, para mim, boa para Eurico e Edson Miranda, razoável para o Jefferson Bahia, pensando que ele é o pior zagueiro do Santa Cruz no recorte, inclusive pior do que o Matheus Vinícius, tá? Que ele ganhou a posição do Matheus Vinícius. Eu tenho muitos problemas com o Matheus Vinícius, mas assim, eu tenho tranquilidade que o Matheus Vinícius é muito melhor que o Jefferson Bahia. Mas essa tranquilidade mesmo, viu? Gabriel, para mim, o Jefferson Bahia ele tem que melhorar muito para ser horrível. Assim, não tem menor condição esse cara. Eu tenho certeza que o irmão de Israel, que está na base, que eu nunca vi jogar, é melhor que ele. Eu tenho certeza. Eu não preciso ver ele dentro de campo para saber isso. Esse cara não tem a menor condição. Eu, para mim, iria pelo menos no laranja, mas vou deixar aí você mandar nessa avaliação e vai ficar o razoável, porque, meu amigo, é sem condições esse cara. Sem condições nenhuma. Sem condições nenhuma, pô. Não dá, não dá. Não, ele é bom perder posição, tá? É bom que ele perca posição pro bem do Santa Cruz, mas eu também estou tentando colocar ele nesse recorte, né, da recuperação do Santa Cruz. Eu acho que ele tem uma importância dele. É o zagueiro canhoto, desengonçado, que a gente não entende como se tornou profissional. Ele tem importância na hipertensão que está sendo desenvolvida pelos torcedores do Santa, porque, meu amigo, mas enfim, vamos lá, senão eu vou jogar a gente demais de um homem. Desiste, a gente vai desistir do Amaral dele, vai. Mas pode botar aí, ó. Bom, para mim também bom para os dois ou muito bom? Tu acha que alguém aí? Acho que pode ser bom. Eu acho que pode ser bom. O Eurico, para mim, foi bom mesmo. Eu acho que Edson Miranda fez um segundo tempo, para mim, perfeito. Perfeito o segundo tempo de Edson Miranda. Foi muito importante para a sustentação defensiva que o Santa Cruz teve no segundo tempo. Cortou todas as bolas, consertou a cagada de Jefferson Bahia, fez papel muitas vezes de volante, cortando o chute. Na bola aérea, ele cortou as duas bolas mais perigosas da Ferroviária, que foi uma chegada pela direita de ataque da Ferroviária, que foi essa falha de Jefferson Bahia, e uma chegada pela esquerda de ataque da Ferroviária, que foi um lance do Fábio Fal. Foi o Edson Miranda que teve lá para conferir. Então, assim, muito, muito bem. Mas ele, para mim, falha no primeiro gol. Primeiro não, no único gol da Ferroviária. Ele, para mim, tá olhando muito a bola, deixa Denilson desmarcado, e aí Denilson acaba finalizando sozinho. Então, por isso, na média, aí eu vou puxar ele para o bem. Mas, assim, o segundo tempo que eu vi de Edson Miranda, faz muito tempo que eu não vejo um zagueiro do Santa ter esse nível de atuação. Tá? Se ele mantiver o nível de atuação que ele teve no segundo tempo, normalmente é papo de ser melhor zagueiro da Série C. Assim, foi perfeita a exibição dele no segundo tempo. Pois é. Foi começa a se desenhar ali o trio. Ele, o William Alves e Eurico. É isso que eu ia falar também. Eu acho que já está na hora de Christian abrir mão dessa história de que tem que ter um canhoto. Eu entendo e entender que a gente ganha muito mais tendo um cara de qualidade acima, que seria tendo esse trio sendo formado, sem dúvidas. É isso. Vamos seguir, então, Zé Mário, e aí já pode emendar também com o Alex Juan. E aí, Gabriel Costa, que está aqui nos trabalhos técnicos, essa bolinha aí de Zé Mário, na verdade, foi para Eurico. Eurico foi quem fez o gol ali.
O Zé Mário, para mim, fez uma partida ruim, vai para o laranja para ele. Não gostei da partida do Zé Mário. Tenho dificuldade de entender o que ele fez. É aquilo, né? Eu vi o nosso último tele do Santa Cruz e você foi muito parecido com a minha percepção do Alex Juan não ter sido tão bem, não ter ido tão bem contra o Maringá. Não aproveitou a chance, né? Para cravar como é a Não titularidade aproveitou a dele. chance. Mas eu comentei hoje com o Gera no Esquenta que, assim, eu também acho que a parte da percepção da torcida era o quê? Como o Zé Mário estava indo muito mal, não ter jogado colocou ele colocou o Zé Mário num, assim, qualquer besteirinha que ele fizesse, a torcida ia gostar. E eu acho que aconteceu isso. Na partida de hoje, eu acho que é diferente. Zé Mário seguiu, não entendo, assim, não tinha motivos para ter recuperado a posição dele. Acho que não. Nesse momento, para mim, Zé Mário é reserva, o Alex Juan é titular. Então é uma partida ruim. E o Alex Juan foi bem comercial, foi bem quando precisou ser o lateral e foi o homem da bola parada que fez o gol de Santa Cruz. Acho que uma boa partida para ele, assim. O Alex Juan é muito isso, tá? Eu acho que ele, tecnicamente, ele é abaixo do Zé Mário, mas ele tá se demonstrando um ala, um jogador para a posição ali do corredor esquerdo, mais apto para o esquema do Cristiano de Souza do que o Zé Mário. Então, para mim, é isso. Laranja para Zé Mário, verde para o Alex Juan. Boa. Eu ia só pontuar que você tocou num ponto para mim muito importante, que é essa questão da bola parada, porque para mim Zé Mário, ele foi titular na partida contra o Volta Redonda e foi importante por causa da bola parada. Talvez a justificativa para ele ter seguido tenha sido novamente agora a bola parada, essa importância. Alex Juan, porque era uma característica de Santa Cruz, que ia precisar ter essa velocidade pelo lado esquerdo, já que não tinha Everaldo e tudo mais. Mas aí Alex Juan entra e a bola parada dele é que sai o gol do Santa. Então, para mim, assim, se faltava algum motivo para dizer não precisamos mais ter Zé Mário como titular, ele veio hoje. Porque Zé Mário não foi decisivo na bola parada, Alex Juan que foi. E não só Alex Juan, Renato fez uma bola parada boa naquele lance de favela. Então o Santa tem alternativas. Você falou no comentário, inclusive, né? Isso é muito bem treinado, o Santa não tem só um cara para cobrar e só uma forma de jogo, uma forma de jogada. Então, para mim, agora, assim, se ele na próxima rodada continuar com o Zé Mário de titular, eu não tenho nada que eu vou poder utilizar para defender isso. Assim, para mim, já vira teimosia e teimosia mesmo de Christian, sabe? De ter uma decisão ali e não abrir mão dela de forma alguma. Então, concordo com as duas avaliações. Eu só vou pedir se você concorda comigo num ponto. Se a gente botar o laranja e Zé Mário, para mim, Jefferson Bahia tem que ser pelo menos laranja. Eu não vou aceitar Jefferson Bahia melhor do que Zé Mário, não. Tem que ser pelo menos o mesmo nível. Me ajude aí. Pronto, eu aceito. Vamos nessa no laranja pro Jefferson Bahia. Todo mundo viu que eu tentei, viu, Jefferson? Todo mundo viu que eu tentei. Mas o negócio tá difícil para você. Você tem algum relacionamento com localidades com B, ou seja Bahia, seja Bagdá. Você está querendo defender demais aí. Vamos lá. Mas beleza. Alex Juan jogou bem, tá? Gabriel Costa, só para concluir ali. Fabinho e Favela, o que é que você achou da nossa dupla de volantes hoje? Vamos lá, Favela. Favela eu me sinto muito à vontade porque eu sou muito criticado pela defesa que eu faço a Pedro Favela, tá? Também estou nesse daí. Para mim, nosso melhor volante. Antes de ser moda, eu estava ali nas trincheiras por Pedro Favela, não por ele ser o volante que a gente quer, mas é porque ele é o volante que a gente precisa. Ele é o volante aí que entrega as melhores valências físicas. Ele hoje ficou muito perto de fazer gol no terceiro jogo consecutivo, tanto na bola de cabeça quanto no chute, que a bola sobrou para ele de fora da área. E aí no chute aí é mais difícil. Vamos tentar focar mais no cabeceio. No chute ele tem mais dificuldade de tentar. Mas aí eu acho que é uma boa partida do Pedro Favela. Segue correndo muito, segue sendo o volante mais regular de todos os que o volante que o Santa Cruz. Tanto que assim, ele até perdeu posição em alguns momentos na temporada. Mas assim, sempre vai voltar para o Favela porque ele é o que melhor alia alguma capacidade técnica, alguma, não vou dizer assim, uma grande capacidade, mas que com boa capacidade física. Aí nisso, assim, junto os dois, o máximo possível que tem toda essa equipe, não tem ninguém. O protótipo é Pedro Favela. Talvez a gente precisasse de um clone do Pedro Favela para jogar ao lado dele, não existe.
Então, dessa forma aí, boa partida do Pedro Favela, muito bem, toma muita bola, é bom e perigoso no jogo aéreo. A torcida vai seguir pegando no pé. Eu acho que agora parou, né? 2 jogos seguidos marcando gol, dá uma paradinha. Querendo ou não, por mais que reclame da falta de capacidade dele de fazer bons passes, de dar um lançamento, acho que a torcida já está entendendo cada vez melhor o que é que pode entregar o Pedro Favela. Boa partida para o Pedro Favela. Fabinho, eu acho que é muito parecido com as avaliações dele em todas as outras partidas que a gente viu. Ele corre muito, ele não para de correr 1 minuto que ele está em campo. Ele é um jogador que é voluntarioso na sua tentativa. O problema é que fisicamente ele está sempre atrás. Ele está sempre atrasado. Ele nunca está no ponto ideal. E aí ele não está compensando com a qualidade do passe. Eu acho que a qualidade do passe dele ainda não está sendo demonstrada para ser esse segundo volante que a gente imagina, que é por isso que ele ganhou a vaga do lado do Favela. E fisicamente ele está atrás até do Silva, que é outro aí que está nas minhas preces tanto quanto Favela há muito tempo, e a torcida pega um pouco no meu pé por causa disso, mas eu não tenho tranquilidade. Assim, eu acho mais útil ter um Silva do que um Fabinho dentro de campo, e para mim é isso. Boa partida do Pedro Favela e laranja para o Fabinho. Eu achei a partida dele ruim. Pô, concordo. Talvez eu tivesse pincelado mais de sangue aí, esse vermelho de Fabinho, mas beleza, podemos manter assim. Muito mal. Para mim não é coincidência o Santa Cruz ter jogado bem no segundo tempo quando o Fabinho não estava. Não é coincidência. É justo. Não é coincidência. Assim. É menos um em campo. É aquele cara que, por posicionamento, até pela experiência, ele sempre está no campo. Você sempre vê ele na foto da jogada, mas ele sempre está atrasado, ele sempre está errando desarme, ele sempre não está conseguindo fazer o jogo ir para frente. Então, assim, eu realmente não entendo, sabe? Assim, e não compensa no passe. É isso que eu não entendo. Não compensa no passe. É isso que porque parece que Léo Costa não joga porque, sei lá, fisicamente ele não tá bem. E Fabinho tá bem fisicamente. Fabinho não tá bem e continuará estando mal fisicamente. Entenda, assim, não vai melhorar mais do que isso. Eu realmente não entendo, assim. Eu acho que... Eu falei de Zé Mário. Para mim, Fabinho é outro cara também que eu não entendo Christian manter. Para mim, já entra no critério de teimosia também, a manutenção de Fabinho. Jefferson Bahia também. Por mais que tenha essa questão do zagueiro canhoto e tal, mas, pô, acho que já tá para entender. Então, para mim, são os 3 caras aí que não tem muita defesa mais para mim em relação a Christian manutenção, sabe? Eu realmente não consigo entender. Eu não vou brigar por essa, não. Vamos no vermelho, joga vermelho no Fabinho. Gabriel, joga também o vermelho no Jefferson Bahia, que a gente joga aí a galera lá para baixo e tá tranquilo. Que, assim, não tá sendo injusto, não tá sendo nem um pouco injusto, não, com esses 2 jogadores aí. Boa. Pro ataque agora. Eu acho que tem 2 caras aqui que a avaliação ela é relativamente positiva, então acho que dá para avaliar em conjunto. Vitinho e Ronald. Sua opinião sobre isso. Pode colocar o vermelho também no Jefferson Bahia, tá, Gabriel Costa. E aí já emenda e coloca o branquinho no Everaldo, né? Não tem como a gente avaliar Everaldo por 8 minutos. Então, sem nota para Everaldo. E aí a avaliação agora de Vitinho e Ronald, Gabriel. Vamos lá. Eu vou no bem para o Ronald e muito bem para o Vitinho. Melhor partida para mim do Vitinho, dele com a camisa do Santa Cruz. Quando eu falei ali que hoje a gente viu o que é que só Cristian de Souza tinha visto até então. Muito guerreiro, foi muito bem, e como eu falei, tomando decisões certas. Ronald tá nesse patamar também, tá? Hoje o Ronald pegando muita bola de trás, tomando muita bola, roubando muita bola, vindo desde trás com a bola. Eu gosto da personalidade do Ronald em jogos difíceis como esse de hoje. Para mim é bem no Ronald, muito bem no Vitinho. Boa. Para mim, eles são da mesma prateleira, mas eu não vou discordar, não, porque eu acho que Vitinho realmente fez uma partida muito boa, foi muito importante para o time, né? Foi um cara que deu essa sustentação para o Santa Cruz, mesmo tendo um volante a menos no segundo tempo, não ter sofrido defensivamente naquela fase, né? Teve uma participação para mim importante do Edson Miranda, mas também do Vitinho, ajudou muito na marcação, justo. Thiago Marques, e aí... Acho que já dá para emendar também. Heron, eu acho que fica sem nota, né, Gabriel? Heron sem nota. Muito pouco tempo, sem nota para Heron. E aí, Thiago Marques, e depois a gente analisa os últimos 2 ali com André e Renato.
Thiago Marques, mal. Ele não consegue fazer nada. Assim, quer dizer, muito mal, né? Tu vai pro mal ou muito mal? Eu ia dizer muito mal por um ponto. O contra-ataque que tem a merda de Thiago Coelho foi um erro de Thiago Marques fazendo o pivô na jogada. E eu peso isso porque a gente viu ainda no primeiro tempo Vitinho, que tem o físico de Vitinho, acertando um pivô numa jogada que o Santa Cruz tem. Salvo engano, é a finalização de Favela. Lembra? Logo depois que o Santa leva o gol, tem um chute de Favela que passa até com certo perigo. Quem fez o pivô foi Vitinho. E eu olhei assim, rapaz, Vitinho, chassi de borboleta, tá fazendo um pivô melhor que Thiago Marques, não dá, sabe? Então, eu pesaria a mão por causa disso. No segundo tempo, como você falou, ele brigou, foi um jogo que ele brigou mais do que o normal, também porque precisava, o Santa Cruz não podia ter, de forma alguma, um jogador sem brigar dentro de campo, tendo um a menos, mas tem um lance no segundo tempo que ele recupera a bola, aí você, eita, agora recuperou, aí ele mesmo perde a bola depois de forma grotesca, assim, aí você vê que realmente não dá, sabe, não dá. Eu não vou colocar Thiago Marques nessa listinha que eu falei da teimosia, porque ninguém que está entrando também está resolvendo. Então, meio que não tem como. Eu acho que talvez a opção seja não ter um centroavante, mas, pelo que a gente conhece de Christian de Souza, o estilo dele, Escola Gaúcha, eu acho muito difícil ele abrir mão de ter um centroavante. Então, você pensa, vai tirar Thiago Marques para colocar quem? Para colocar Quirino, para colocar Heron, talvez a gente só vai mudar o nome e a nota aqui vai ser a mesma. Então, por isso que eu não vou entrar nessa. Mas, para mim, eu concordo aí com muito mal para ele, pesando isso que eu falei agora no comentário. Perfeito. É bom que dá um corte, né? O cara fala assim: o Thiago Marques fez a melhor partida dele, brigou muito, conseguiu fazer, não sei o quê. Resultado, muito mal. É muito isso assim. Mas aí pronto, o cara de outro time tiver perdido aqui. Quer entender o que é Thiago Marques? É isso. Ele é um cara que, na melhor partida dele, é muito mal. Tirando aquele gol lá contra o Floresta, o normal dele, infelizmente, vem sendo isso. Mas é bem isso, assim. E como eu falei, tá? Começou a aparecer coisas hoje. Começou a aparecer coisas hoje que eu não tinha visto em nenhuma outra partida dele, e pelo menos isso me agradou. Não tem ironia quando a gente diz que foi a melhor disposição dele dentro de campo. O problema mesmo é que quando a bola chega no pé é muito mal. Então tá isso, vermelhaço pro Thiago Marques. Renato e Andrei. Para mim é razoável para Renato e razoável para Andrei. Acho que nenhum dos dois aí me comprometeu e conseguiram cumprir suas funções. Eles não apareceram assim, meu Deus, que grande coisa. Mas para as funções que eles foram designados, para mim foi razoável e conseguiram cumprir de forma ok. Sim, eu acho que Renato flertou com o bem. Ele poderia ter chegado ao bem, é um cara que teve uma participação interessante no jogo. Teve a bola, por exemplo, de Favela, que foi cobrada por ele, a bola parada. Mas os erros dele no último terço de campo, principalmente aquele lance ali já na finaleira, né, o último contra-ataque do Santa, acabaram pesando aí para esse razoável, eu concordo. Tá? Então, razoável para Renato, razoável para Andrei. E aí a avaliação que talvez seja mais difícil, Christian de Souza, o homem que está viciado em não perder na Série C 2026. Gabriel Itajara, sua avaliação dele. Vamos lá. Para mim é uma boa partida. Uma boa partida. Eu acho que ele foi condicionado aí pelo goleiro Thiago Coelho, o que eu acho que ele fez de errado na partida. Talvez eu esteja errado. Quanto mais eu olho dentro de campo e assim eu fico, caramba, assim, esse é o tipo de treinador que muitas vezes a gente vê assim os treinadores e pensa, pô, eu faria isso, e aí o treinador vai e faz parecido. O Christian, como eu já falei, tudo que eu penso que seria o ideal a se fazer, ele faz diferente. E no fim das contas, assim, aí eu percebo, porque eu faço o que eu faço e tenho o meu salário, e o Christian de Souza, por mais que não seja nenhum destaque da vida dele, ele está no melhor momento da carreira dele, né? Ele está acho que ele nunca esteve tanto tempo invicto num campeonato. Não, e em todos os aspectos, assim, ele teve um recorte no Paraná na Série B, beleza, mas já faz muito tempo, mas eu acho que agora, em termos de resultado, porque o Paraná na Série B seria o melhor momento por estar numa divisão acima, mas ele não conseguiu fazer um trabalho da forma que ele vem fazendo nessa Série C, né? Veja o currículo de Christian, para quem vê de fora agora. Ele é o técnico que pegou o Amazonas e estava invicto, tinha um empate e 5 vitórias, levou um gol. 5 vitórias não, 4 vitórias, perdão. E tinha levado um gol
Aí depois pegou o Santa em frangalhos e fez a equipe ficar competitiva. Ele saiu do Amazonas e o Amazonas virou o Santa de antes. Na verdade, pior, o Amazonas só foi apanhar, levou 5 hoje do Guarani, tá? Se brincar, vai acabar caindo, mesmo tendo já essa pontuação, porque, assim, realmente degringolou completamente. Então, vive um bom momento. Eu talvez hoje tivesse ficado mais no razoável, pesando as duas coisas, mas eu entendo também o bem do tipo, ele pode ter errado, mas ele corrigiu muito bem os erros dele. Ele fez uma equipe com um jogador a menos, jogar muito bem no segundo tempo, como a gente falou, ser competitiva, ficar próximo ali até de marcar 2 gols. Então, eu valorizo isso. E também uma sequência, né? Querendo ou não, trouxe uma competitividade aí muito diferente para o Santa. Eu acho que vale sim essa pontuação positiva para o Christian de Souza. É isso, para mim vale muito, tá? Eu tô fechado com ele. Eu tô vendo muitos amigos aí chamando ele de teimoso, dizendo que ele já tem seus cupinchas, já tem a panelinha dele. E, meu amigo, se ele tiver a panelinha dele, eu estou fechado com essa panelinha dele. Cara, eu não sei, eu acho que o Santa Cruz melhora um pouquinho, volta aquela ilusão de uma parte da torcida que o Santa Cruz tem que estar nas primeiras colocações. Veja, tem gente achando que o Santa Cruz podia estar jogando mais do que está jogando. Eu já vejo totalmente diferente. Eu acho que ele está tirando o melhor possível. E por mais que eu sinta a falta de alguns jogadores que a gente quer ver o Patrick Alain em campo mais vezes. Mas veja, o Santa Cruz está conseguindo melhores resultados. O Patrick Alain não está entrando em campo. Quando o Patrick Alain entrava em campo, o Santa Cruz não estava tendo resultados. Alguma coisa está ligando, não necessariamente seja as explicações das coisas, mas existe uma sabedoria no que faz o Christian de Souza e, principalmente, uma capacidade de entregar o que a gente precisa. Nesse momento, a gente precisava não cair e a gente não está caindo, muito pelo contrário, a gente está se aproximando cada dia mais do G8. Então, acho que cabe sim uma defesa do bom trabalho nesse momento e da partida de hoje, tá? Você escalou a montanha mais difícil, que é jogar 80 minutos com um a menos. Ele escalou essa aí, conseguiu um empate e poderia ter saído até com a vitória. Boa, boa. Então, aí a avaliação de Christian, eu acho que, como eu falei, eu estou no limite de achar que ele está começando a ser teimoso em relação a algumas peças, mas realmente não é que essas peças vão dar uma reviravolta no futebol do Santa Cruz, mas talvez dê mais tranquilidade até para esse jogo que ele está propondo o Santa Cruz ter. Um Alex Wan, sei lá, um Léo Costa, seja quem for esse volante no lugar de Fabinho, um trio de zaga, como a gente falou, sem Jefferson Bahia, eu acho que pode dar mais sustentação até para esse futebol mesmo, sem mudar muita coisa do que Christian vem fazendo. Mas vou fica falar aí. Uma coisa, viu, Arthur? Enquanto a gente tá gravando, o Ceará demitiu o Moza. Já tem uns traíra nos nossos grupos da vida aí. Eu já mandei ficar na dele. Eu só observo. Deus está vendo, Deus está vendo. Deus está vendo. Beleza, falar. Então, a avaliação fechada aqui do Campinho, falta só ali o melhor em campo Vitinho, né? O único que ficou avaliado muito bem. Então, Vitinho recebe aí a estrelinha de melhor em campo. Mas assim, poderia ser Ronald, poderia ser Vitinho, Eurico, Edson Miranda, eu acho que foram os principais jogadores do Santa aí, esses 4, né? Na partida de hoje, mas Vitinho fica aí como melhor em campo. Talvez a primeira vez, tá? No ano que Vitinho recebe essa estrelinha aí. E aí, Gabriel, só para a gente fechar, dando uma pincelada, a gente vai ter agora uma pausa, né, na Série C, devido aí, acho que muito pela estreia do Brasil ali, que vai ter... Não, perdão, não tem nada a ver com a estreia do Brasil, não. Nem sei por que tem essa pausa agora, tem algum motivo? Não sei, não. Feriado de Corpus Christi, a galera resolveu aproveitar o feriado dos jogadores, enfim. E aí a gente volta, o Santa Cruz vai ficar, então, 2 semanas aí sem jogar, né, quase que uma intertemporada ali, trabalho ali do Christian. E a gente tem certeza que o que vai virar pauta do Santa Cruz nessas 2 semanas, já que não tem jogo, né? Acaba virando pauta quando tem jogo, imagina quando não tem, é a questão da SAF, né? E aí a gente aqui vai dar só uma pincelada para passar um pouco mais o factual do que é que está acontecendo. Muito provavelmente dessas 2 semanas a gente vai ter um programa especial sobre isso e a gente vai conseguir se debruçar mais, até quando mais informações vierem à tona, né? Querendo ou não, agora a gente tem as informações de forma limitada. Mas a gente está falando aí de uma perspectiva de novo grupo, assumindo a SAF do Santa Cruz. Esse grupo que é do grupo GPA, com ali o grupo Collie Capital também como, vou dizer assim, a seguradora da operação, algo nesse sentido, né? A seguradora financeira, do lastro financeiro da operação, como nomes aí
por trás do negócio, mais conhecidos, podemos dizer assim, a gente está falando de Vinícius Diniz, velho conhecido do Santa, que já passou pelo Santa no ano passado, participou de contratações, vamos dizer assim, importantes que o Santa Cruz fez, como Felipe Alves, Thiago Galhardo, contratações que eram inclusive utilizadas como defesa ali da SAF, né? O próprio Irã Barbosa falava, não, a gente tem aí o Vinícius Diniz, que já chegou fazendo essas contratações, teve outras menores, né? Eduardo Tanque, Vinícius Silva, mas as maiores realmente, Felipe Alves e Thiago Galhardo, está de volta. O que se fala é que ele não viria nesse posicionamento que ele teve da última vez de ser o cara do futebol, mas sim um investidor minoritário dessa participação, é a informação que se tem até o momento. E o outro nome mais conhecido, Tairo Arruda, ele que era o CEO do Botafogo até fevereiro desse ano, há pouco tempo ele saiu desse posicionamento, é um cara que participou do negócio ali da chegada de Textor no Botafogo, também participou da chegada do grupo 777 no Vasco, sendo meio que intermediário, depois assumiu como CEO do Botafogo, foi o campeão da Libertadores, campeão da Série A, né, com o Botafogo, naquele ano mágico de 2024, agora no começo do ano acabou saindo por divergências ali com o Textor, e estava, vamos dizer assim, livre no mercado e estaria vindo para esse projeto. Então, essa é a informação que a gente tem. Aí, Gabriel, não sei se você tem mais informações, mas aí trazendo o que a gente viu no GE, a informação trazida por Bruno Rodrigues é de que esse grupo assumiria o contrato com as cláusulas que estão lá, mas eu acho estranho porque mesmo depois ele disse que vai mudar a cláusula do Arruda, que por causa disso o investimento tende a ser menor porque o Arruda não vai ser mais transferido, mas seria em modelo de comodato. Então, para mim, na mesma entrevista, Bruno já se contradiz, porque ele disse que vai assumir o contrato da forma que está, mas depois ele mesmo disse que o investimento deve cair pela questão do Arruda estar sendo passado por comodato. E aqui eu não estou nem fazendo juízo de valor sobre essa diminuição por comodato ou não, porque o que ele comenta ali até faz algum sentido, já que uma coisa é você ter o Arruda incorporado como propriedade ao patrimônio da SAF, outra é ir como comodato, né? Então, realmente muda um pouco a configuração do negócio e pode mudar os investimentos. Minha questão é só porque ele antes mesmo já tinha dito que não ia mudar o contrato, então fica essa dúvida, mas seria isso, e com uma questão de aporte imediato, que eu sempre falei, e é um receio para mim, que esse, para mim, é o ponto principal que Bruno Rodrigues e quem mais estiver no comando dessas negociações, o vice Marco Benevides, ou algum diretor, os advogados que a gente tem, que estejam envolvidos, para mim, isso é um ponto principal que o Santa Cruz está olhando, é esse aporte imediato para conseguir pagar os salários atrasados, que a gente sabe que a situação do Santa Cruz é crítica financeiramente nesse momento. Isso me preocupa de não está sendo avaliado o melhor negócio, mas o negócio que vai salvar as contas de 2026. E a gente aqui está falando de uma SAF para sempre, vamos dizer assim, ou pelo menos inicialmente, até enquanto a gente que está aqui assistindo, gravando, for acompanhar o Santa Cruz, né? Pelo menos aí mais 50 anos, seja o tempo que for. Então, eu fico preocupado em um negócio desse tamanho ser decidido a partir apenas de uma visão de 2026, de curto prazo, no desespero. Mas, enfim, não vou entrar muito aqui no mérito, mas passando as informações para a gente comentar depois. E aí, Gabriel, não sei se você tem mais algo aí a pincelar sobre isso. Tenho sim, só para a gente trazer, assim, para bater bem completinho, você trouxe aí a questão da matéria do GE, né? Foi a matéria do João de Andrade Neto com o Lucas Holanda, né? São parceiros, já passaram aqui com a gente no 45, e também do Pedro Rocha, que é lá de Minas Gerais. Eles foram os primeiros a trazer essas informações, e aí traz a figura aí do Tairo Arruda, e do Vinícius Diniz, né? Voltando aí esse processo de SAF do Santa Cruz. Nessa entrevista, eu achei curioso o Bruno Rodrigues, quando ele coloca, né? Está na due diligence nesse momento, essa operação com esses novos investidores, e ele coloca um prazo de 30 dias. Achei bem curto, assim, me surpreendeu, e eu tenho muito receio sempre que Bruno Rodrigues trabalha com prazos. São sempre coisas aí que me chamam a atenção, né? Lembrando que abril era para a data dos mineiros estarem trabalhando no Santa Cruz, não é isso que está acontecendo. Então, essa questão dos prazos do Bruno Rodrigues são sempre questionáveis. Sobre esse grupo de investidores, né? Tairo Arruda, você citou bem ele ser CEO, porque na SAF do Santa Cruz a ideia é que ele venha numa figura
diferente do que ele já foi do Botafogo, que ele também já tinha feito ali a intermediação no Vasco na 777. Enquanto no próprio Botafogo também ele faz intermediação para John Textor, ele também aparece como CEO, mas funcionário ali, como figura de amigo, né? Esse ano ele esteve no meio de algumas polêmicas da situação do John Textor, que até quando ele estava próximo a sair, quando já tinha notícias da saída dele, o John Textor dizia não, que o Tyro é meu irmão, ele nunca vai sair, e acabou saindo. E aí quando ele sai, ele passa esse tempo aí e aparece junto aí dessa nova SAF do Santa Cruz, deve ser a cara do Santa Cruz deve ser do Tyro, foi entendido isso, que ele, e aí vou trazer agora informações do meu amigo Gerailton Souza, menino Gera, que também além do Beberibe, é colaborador aqui do NE45. É isso, Tyro Arruda como a cara desse projeto, vindo morar em Recife. Hoje, no Arruda, na Arena de Pernambuco, estavam Rafael Maziero, o Danilo Caixeiro e o Elias Weber. O Danilo Caixeiro é muito conhecido aí, quem acompanha o processo do Tyro Arruda no Rio de Janeiro, porque ele é sócio do Tyro, então estão muito próximos, então hoje ele estava lá assistindo tudo. Pontos aí para saber. O Gera trouxe hoje a informação que os mineiros já assinaram o de acordo com a rescisão do Santa Cruz. A gente não sabe, não tem informações sobre valores, de como é que vai se dar esse distrato, mas o de acordo já está assinado, então agora processos burocráticos para os mineiros saírem do processo e aí terminar essa questão da due diligence desse grupo de investidores do Tyro Arruda, junto com o Vinícius Diniz e junto desse grupo daí da Colli Capital e da GPA, mantendo CNPJ, tá? O CNPJ da Cobra Coral Participações mantido, então vai ser o repasse, porém com mudança da razão social. Eles vão mudar esse nome, não vai ser mais Cobra Coral Participações. São informações aí, as últimas informações trazidas aí pelo nosso amigo Menino Gera, para a gente deixar aí o torcedor informado. Nesses próximos dias a gente deve ter novidade, e eu acho que também o presidente Bruno Rodrigues dando maiores entrevistas para outros veículos, trazendo mais detalhes sobre isso e também sobre prazos. E outra coisa, né? Ele já chegando, investindo, colocando dinheiro, tanto para pagar os salários, tanto para a questão do Arruda. São muitas coisas assim. Ainda não se sabe valores, quantos seriam, mas se sabe que a chegada do Tyro Arruda associado à chegada de alguns milhões para poder viabilizar, até porque Santa Cruz tem 2 milhões, 2 meses de salários atrasados ali na sua folha, tem 13º, tem dívida. Essa semana saiu Felipe Alves pedindo 7 milhões e conseguindo rescisão indireta, Ariel pedindo rescisão indireta na FIFA, correndo o risco do Santa Cruz entrar em trecho urbano. Então, Tyro Arruda, chegando no Santa Cruz, ele tem que chegar já colocando dinheiro na mesa para poder fazer o Santa Cruz rodar. Essas são as informações que a gente tem, a princípio, no domingo, dia 31 de maio, às 8h20 da noite. Boa, é isso. Como a gente falou aqui, mais uma pincelada, tá? Nem entramos muito aqui em opinião e etc., desdobramentos, o que é que a gente pensa a respeito disso, porque eu acho até também que a gente tem pouca informação para poder emitir uma opinião completa. Talvez ia ser muito mais falar de expectativas, receios, medos, mas nada ainda muito palpável no sentido de quem pôde ter tempo de analisar, pegar todas as informações e aí sim emitir uma opinião de forma melhor. Como eu falei, muito provavelmente a gente vai ter um programa em breve, até esperando aí mais informações que devem sair, como o Gabriel até destacou. A gente percebe a celeridade que esse processo deve ocorrer, até pela necessidade, ou você pode usar a palavra desespero, que o Santa Cruz está. Então, a gente não vai ter muito tempo aí para as coisas começarem a acontecer, imagino eu. Talvez semana que vem, como tem um feriado ali de Corpus Christi, fique um pouco atribulada, mas eu acho que na outra, a tendência aí de talvez até mais coisas já tenha acontecido, a gente fazer um programa especial da SAF, como sempre fizemos várias vezes ali, teve vários programas ali mostrando toda a história do que foi acontecendo, e aí a gente convida vocês para participar. Então, fechado por hoje, mais uma vez pedir aí, deixa o like, se inscreve, deixa seu comentário, o que é que você achou, o que é que você discordou da nossa avaliação, achou que a gente foi muito comedido nas críticas, comedido nos elogios,
elogiamos demais ou criticamos demais, enfim, sua opinião vale demais aqui pra gente. E é isso. Mais alguma coisa, Gabriel? Não, é isso mesmo. Hoje estamos aqui, né? Não teve Fábio Hermano, porque o Fábio Hermano seguiu, né, a comemoração da vitória do Botafogo. Não tá aqui, mas foi um baita programa. É sempre bom. Eu gosto demais, Arthur, porque concordando ou discordando é sempre bom o bate-bola que a gente faz aí de Santa Cruz. Tenho certeza que a galera também gosta. É isso. Valeu, galera. Eu já vi o cara sumir quando perde. Mas Fábio Hermano é o primeiro que some quando ganha. Difícil, viu? Difícil de acontecer isso. Valeu, galera. Forte abraço. Valeu.